10. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Tânia Vicente Vanderberg, ativista da Unirio, chefe da Unidade de Arquivo e Protocolo Setorial do Centro de Ciências Sociais, a UAPCCH, e também responsável pelo de processamento e preservação do acervo de guarda da universidade. E hoje eu estarei mediando a conferência a organização do conhecimento com vocabulários controlados para a criação de chatbots, com a palestra da arquivista Paula Cotrim de Abrantes. Eu sou mulher parda, de cabelo castanho com luzes, eu uso óculos de armação grande, eu estou uma blusa na cor vermelha, e o meu fundo de tela ele tem logo nas cores azul e fundo blusa. É com grande satisfação a agenda do acervo institucional entre práticas e arquivos, oferece a organização do foco em vocabulários escolares da criação de chatbots com a presença da arquivista do Paula Cotrim. O projeto Agenda Cultural do Acervo Institucional entre práticas e arquivos, ele cadastrado a Reitoria de Extensão e Cultura Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e é por mim e pela arquivista Fabiana Patué. Quem está assistindo, eu indico que vocês baixem as publicações técnicas do arquivo disponíveis no Arquivo Central e também sigam as redes sociais do Arquivo Central, arquivocentral.uni, né, para ver as próximas central. Por fim, eu informo, né, que o evento ele está gravado a posterior disponibilização nos canais de comunicação da opiniões, informações emitidas nesta apresentação, elas são discutíveis e a responsabilidade das autoras e dos autores, necessariamente o ponto de vista da edição viabilizadora desse evento. Dúvidas e perguntas, elas vão poder ser feitas pelo chat, né, ou na apresentação. Então, né, sem mais delongas, né, vou apresentar a arquivista Paula Cotrim Abrantes, né. A aula, como eu disse, vai apresentar a webconferência, a organização do conhecimento com foco em vocabulários controlados para a chatbot. Paula, ela é doutora em ciência da informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência e Informação da FRJ e BICT, é mestra em Propriedade Intelectual e Inovação pela IPI, ela possui especialização em gerenciamento de projetos e ela também é graduada em Arqueologia e Biblioteca pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. A Paula Cotrim Abrantes também é arquivista da Rio, né? Faz parte do Arquivo Central, e ela é responsável pela Agência de Documentação Permanente. A Paula, ela organiza e ministra cursos e eventos, inclusive de capacitação em gestão documental para servidor da Uni, e ela é a criadora e administradora do perfil em Facebook, o perfil InfoArquivo.TI, que tem o objetivo de compartilhar de cursos, eventos na área da arquivologia e ciência da informação, além de dicas de profissionais. Então, é muito grata mesmo, né, por poder compartilhar hoje aqui conhecimento conosco, né, e você vai agregar muito no aprendizado aqui de todos. Então, estou ansiosa, muito obrigada por aceitar o convite, né? Boa apresentação. Obrigada, Thay. Só vou deixar a voz que fala, é a operadora aqui da plataforma. Como o áudio da Tayane, da arquivista Tayane, ficou um pouquinho cortado, aí, Paulo, você poderia se apresentar um pouco antes da apresentação em si? Obrigada. Primeiro, minha audiodescrição, né? Eu sou uma mulher branca, mas queimada de praia, porque domingo é sagrado, um solzinho para tirar o estresse do dia a dia. Estou na faixa dos 40 anos, tenho cabelo curto, um loiro L'Oreal, vamos dizer assim, porte médio, uso óculos sem aro, e
uma blusa meio pink, mas daqui para vocês parece vermelha. E atrás de mim tem um quadro modular, estilo impressionista. Eu sou arquivista da Unirio, né, gerente de documentação permanente. Eu defendi meu doutorado no convênio FRJ e BICT há pouco tempo. E eu vou trazer um pouco para vocês dessa experiência que eu fiz, os produtos que eu construí. Foram 2, mais uma análise de patente também sobre esse tópico, mas isso não é o tema aqui da palestra, é mais mesmo a criação de vocabulário controlado para chatbots, tá bom? Então, eu vou começar aqui a apresentar para vocês. Vocês estão vendo a tela, Fabiana? Tranquilo? Sim. Ótimo. Então, aqui. Então, para introduzir o assunto, é importante dizer que a organização do conhecimento ela está interrelacionada com a inteligência artificial na medida que ambos os campos têm, por um dos seus objetivos, né, classificar, categorizar e representar tanto a informação como o conhecimento, para que essa recuperação seja fácil, ágil, relevante. Então, nesse sentido, será apresentado aqui para vocês como construir um vocabulário controlado para ser base de conhecimento de um chatbot híbrido e de outro chatbot generativo, tá? E esse vocabulário controlado, ele vai ter garantia literária, termos padronizados, os sinônimos, vocês vão ver. Então, quando se fala em organização do conhecimento, não tem como a gente não falar de alguns teóricos principais dessa área que já vem ali desde da documentação, né? Por exemplo, o Dewey, com a classificação da CDD, Otley e Lafontaine, que foram pesquisadores incríveis da área da documentação, eles procuraram organizar todo o conhecimento do mundo lá no Mundaneu, na Bélgica, e eles tinham mais de 12 milhões de fichas catalográficas, e essas fichas tinham assuntos que se relacionavam entre eles. Então, eles são conhecidos hoje em dia até como os pioneiros do hipertexto, da web semântica, por causa dessa forma que as fichas se relacionavam uma com a outra através dos assuntos, né? E, assim, é incrível esse trabalho que eles fizeram, que pesquisadores do mundo inteiro recorriam a eles em suas pesquisas. Se tivesse prioridade, eles até enviavam por telegrama os resultados, né, na época. Mas, assim, infelizmente, em 1940, com a Segunda Guerra, esse projeto que ele tinha decaiu bastante, foi quase destruído. E hoje em dia a gente tem uma ONG que ainda tem, né, esse resquício de todo o trabalho que eles fizeram, fica na Bélgica. Então, outros pesquisadores importantes da organização do conhecimento, a Ranganato, com a classificação facetada, né, o famoso PIMEST, e Bliss, com a classificação bibliográfica, inclusive foi ele que deu o nome de organização do conhecimento. Bom, então, como eu falei, a gente teve aí essa questão séria da Segunda Guerra Mundial, que a informação precisava ser organizada e compartilhada de forma rápida, precisa e eficaz. Então, surgiram aí os primeiros cientistas da informação focados na informação científica. Por quê? Porque estavam procurando construir máquinas, arsenais e tudo mais. Isso tudo era preciso que fosse rápido, né? Não podia demorar. Aí, logo depois, surgiu o quê? A teoria matemática da comunicação, com o famoso Shannon, ou Shannon, depende, alguns chamam de um jeito, outro de outro. Mas, enfim, ele era um engenheiro elétrico que ele procurou fazer o quê? Diminuir a entropia nessa transmissão da informação. Mas ele estava preocupado ali com a transmissão física, tá? Ainda não estava preocupado com essa transmissão que Kapur veio mais tarde falando, aquela questão do paradigma cognitivo, social, né? Preocupado como o usuário ia entender aquela informação, o contexto do usuário, tudo mais. Isso vem bem mais tarde. Mas na década de 90, nós tivemos a disseminação grande dos computadores, iniciou, né, a partir da década de 90. E também atuando junto com a organização do conhecimento, claro que fez uso de toda essa inventividade que vieram com os computadores, essa nova forma de organizar a informação. Então, quando a gente fala de organização do conhecimento, a gente tem que falar sobre o quê? Sobre sistemas de organização do conhecimento,
que é um termo genérico usado para se referir a uma ampla gama de itens, por exemplo, cabeçalhos de assunto, tesauros, esquemas de classificação, ontologias, e eles têm diferentes propósitos, tá? Então, primeiramente, quando a gente fala em organizar o conhecimento, a gente primeiro pensa no quê? A gente pensa num objeto, no mundo, né? Por exemplo, aqui apresentando para vocês esse triângulo conceitual de Dauber, que é uma famosa pesquisadora do campo da organização do conhecimento. O que ela traz para a gente nesse triângulo? Que no mundo a gente tem o referente, que é aquele objeto que a gente quer entender, trazer definição, colocar as categorias referentes a esse objeto na sua definição e inserir isso no sistema de organização do conhecimento. Então, por exemplo, quando a gente pensa num referente, um objeto nesse mundo, por exemplo, árvore, então todo mundo já cria aquela imagem mental de árvore, né? A sua própria cognição, cada um de vocês vai criar aquela imagem de árvore, e nessa imagem mesmo já vai trazer a predicação, as características desse objeto. Então, a gente tem a árvore, é uma planta de grande porte, que ela possui caule, galho, folhas. Então, você já tem aí o objeto e as suas partes, né? Algumas características disso daí. Só que no sistema de organização do conhecimento, a gente precisa trazer para a forma verbal. Então, nós temos aqui uma palavra simples, que era árvore, já veio à nossa mente projetando essa imagem na nossa parte cognitiva, trazendo essa predicação que vai ser parte da definição desse objeto, que vai fazer parte de um sistema de organização do conhecimento. Então, se você tem, por exemplo, um sistema de organização do conhecimento, ou SOC, que é mais fácil de falar, num vocabulário controlado, ele vai ter o quê? Ele vai ser padronizado em um termo, essa palavra vai se transformar num termo. Por quê? Porque já houve um trabalho de um indexador perante aquele conceito, certo? Então, quando a gente fala em SOC, a gente tem o quê? A gente tem os SOCs mais simples, por exemplo, glossários, os vocabulários controlados, e tem os mais complexos. Aí, quanto mais complexos forem esses SOCs, mais investimento você tem que fazer aí na sua instituição, tá? Então, por exemplo, aqui no vocabulário controlado de uma instituição que fala sobre botânica, eu vou ter árvore, eu vou ter dentro desse vocabulário controlado uma definição, né? Vocabulários controlados podem ter ou não definição, você pode só padronizar o termo, mas o vocabulário controlado que você quer atribuir realmente um valor institucional para esse SOC, você vai colocar ali pelo menos uma definição. Você vai garantir que aquele termo não vai ter ambiguidade, você vai garantir que ele vai ter sinonímias, caso existir. Sinônimos, né? Isso tudo você vai colocar no seu vocabulário controlado. Você pode colocar, por exemplo, termo geral, termo específico. Por exemplo, árvore macieira, né, que é um tipo de árvore. Tem os tesauros, que além de definição, termo genérico específico, você vai trazer os relacionamentos para esse termo. Vocês têm as taxonomias. O que seriam as taxonomias? Vocês vão ter, por exemplo, no site, que as taxonomias são muito usadas em sites, você vai ter, por exemplo, uma grande categoria mamíferos, aí numa subcategoria cachorros, e numa subcategoria ainda os tipos, né, as raças de cachorro, é um tipo de taxonomia, e cada uma delas ali você pode colocar a sua definição sobre aquilo tudo. E as ontologias? As ontologias hoje em dia são muito usadas, principalmente relacionadas a sistemas de inteligência artificial. Tá? As ontologias, a gente tem os axiomas, que são as declarações verdadeiras sobre alguma coisa. Por exemplo, cachorro é um mamífero. É uma declaração verdadeira sobre esse objeto, né? Identificado como objeto nesse mundo digital. Né? E eu vou ter os construtos, que eu vou relacionar algumas propriedades dentro dessa declaração verdadeira que cachorro é um mamífero. E quando a gente fala também na web semântica, a gente vai ter o quê? A gente vai ter, que vai estar muito relacionada também hoje em dia com a ontologia, nós vamos ter os RDFs, os RDFs,
que são ferramentas, né, próprias para você fazer declarações verdadeiras que máquinas consigam entender, tá? Quer dizer, identificar os padrões que estão ali nessas suas declarações, tá? E hoje em dia, subindo mais ainda nessa alta clareza semântica e investimento e tempo na construção disso, nós temos os grafos do conhecimento, que vai estar aí no mundo digital, e eu posso ter, por exemplo, nesse grafo do conhecimento, esse termo Luzia, que pode estar relacionada, por exemplo, a uma santa católica, pode estar relacionada a uma marca, pode estar relacionada a um tipo de batom, por exemplo. Tá? Então, é importante dizer aqui que o foco do sistema de organização do conhecimento é você trazer clareza conceitual para aquilo que você quer organizar, representar nesse mundo, e que essa informação seja recuperada de forma ágil, de forma rápida, pelo usuário. Então, nós vamos ter... Vocês estão me ouvindo, né, Fabiana? Sim, Paula. Só algumas pessoas, usuários, que não estão conseguindo, mas é questão da entrada. Então, nós vamos ter aqui as relações entre os termos, que vai ser, por exemplo, relações hierárquicas, que nós vamos ter o termo geral e um termo específico sobre aquele conceito. Então, eu tenho árvore, como eu tinha falado, e um exemplo específico, um termo específico de árvore, macieira. Nós temos parte e nós temos todo, a árvore que é o todo, as folhas que seriam as partes. Nós temos relações também de oposição, vivo, morto, de equivalência, alegre, feliz, ou estranho, esquisito. Travou. Então, dentro desses termos e conceitos, nós temos os termos genéricos, os específicos, os termos associados. Então, nesse SOC, nós vamos ter também as notas explicativas. A gente vai ter o termo preferido dentro desse SOC. Por quê? Porque, por exemplo, o seu usuário ele pode buscar por macaxeira, pode buscar por aipim e pode buscar também por mandioca, que seria mais o termo técnico. Então, dentro daquele seu vocabulário controlado, aquele tesauro que você vai construir, você tem que pensar qual é o termo que vai ser mais buscado para o seu usuário. Se você está no Rio de Janeiro, por exemplo, ele vai buscar aipim. Né? Se você está em Minas, dependendo do local, ele vai buscar mandioca, no Nordeste, macaxeira. Então, são decisões que você tem que pensar quando você for escrever a sua diretriz de indexação para esse vocabulário controlado. Que isso é fundamental quando a gente constrói vocabulários controlados, é ter uma diretriz para isso. Aqui eu trouxe um exemplo, olha, de um tesauro que está no Tesa, que é uma plataforma gratuita, né, disponibilizada pela Federal do Rio Grande do Sul para você criar tesauros e disponibilizar gratuitamente na internet. Ele é um tesauro de propriedade intelectual. Então, ele até constrói esses grafos, olha, de relacionamento entre os termos. Aqui tem propriedade industrial e os termos específicos relacionados a esse termo. Bom, aqui eu falei basicamente de forma assim, bem objetiva, algumas partes principais quando você vai construir um vocabulário controlado. Mais à frente eu vou voltar nisso quando entrar na parte de mão na massa, tá, gente? Pra vocês não se assustarem. Então, aqui trazendo a parte da inteligência artificial, nós temos aqui o algoritmo. O que é algoritmo? Ele é um conjunto de instruções matemáticas, sequências de uma tarefa. Isso já é um termo bem antigo, vem lá do século IX, tá? E hoje em dia ele é o que mais se fala quando se pensa em IA. Então, esse termo IA, ele surgiu em 56. Ele foi criado por McCartney. Isso tudo surgiu num brainstorm no Dartmouth College, nos Estados Unidos, que reuniu as mentes mais brilhantes da época, quando se pensava em IA, quando se pensava nessa parte da matemática, dessa engenharia elétrica ligada à inteligência artificial. Então, fizeram parte aí desse curso de verão, e também, que foi, mas, na verdade, uma grande tempestade de ideias, Rochester, Minsky, Shannon, né?
que são pessoas assim proeminentes da pesquisa nessa área. E a partir disso ficou instituído esse nome que deu origem ao campo que a gente conhece hoje, né? Então, na década de 80, mais ou menos, surgiu o Machine Learning, que é um tipo de IA, faz parte, né? Hoje é um subcampo da inteligência artificial, que permite que os computadores aprendam por si mesmos. E tem o Deep Learning, que está dentro desse subcampo do Machine Learning. O Deep Learning, eles já vão contar com o quê? Com algoritmos que vão tentar imitar as nossas conexões cerebrais, as nossas sinapses, os nossos neurônios, que é o que a gente vê esses modelos de linguagem, esses grandes modelos de linguagem fazem uso. Eles fazem uso de várias camadas de Deep Learning, tentando fazer essa imitação do nosso pensamento, das nossas conexões cerebrais. Então, nós temos aqui a inteligência artificial e alguns campos dela, né? A Machine Learning, Deep Learning. Temos também o aprendizado supervisionado, que você vai treinar esses sistemas com seus dados, ver o resultado, ver se ficou bom, se não ficou, vai treinando até ficar de uma forma que você acha que atingiu a suficiência desejada. No processamento de linguagem natural, nós vamos ter extração de conteúdos, a classificação, tradução, pergunta e resposta, geração de texto. Nos sistemas especialistas também, né? Aquela parte que vai cuidar mais das regras IA. Temos a visão computacional, a fala, o planejamento da IA e a robótica. Mas o nosso foco aqui é processamento de linguagem natural, porque a gente está falando de criação de chatbots. Então, quando a gente fala de PLN, nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que tokenizar aquele corpus textual, dividir eles em unidades menores, nós vamos ter que normalizar, remover pontuação, converter minúsculas e maiúsculas, nós vamos ter que lematizar, reduzir palavras às suas raízes, formas canônicas. Então, aqui eu trouxe um exemplo. Os alunos da Faculdade de Engenharia de Software estão ansiosos para o início do curso. Então, eu separei isso em toques. Depois eu vou fazer a lematização nesse processamento de linguagem natural. Como é que é isso? Eu identifico cada token, vejo a sua função gramatical, o gênero, o lema, que é o radical da palavra, tá? E qual é a função sintática. Então, o PLN, dentro ali do sistema, ele vai fazer isso tudo. E quais seriam os tipos de chatbots? Nós temos os chatbots baseados em regras, que são aqueles chatbots que você tem que escolher uma opção, A, B, C, você não tem conversa em linguagem natural, tá? O que é a conversa em linguagem natural? É o jeito que a gente fala, né? Oi, e aí, tudo bem? Oi, me tira uma dúvida. É a linguagem natural. Então, esse chatbot de regras, ele não reconhece isso. Você tem que colocar ali uma opção, letra A, letra B, ou então clicar. Nós temos os chatbots totalmente com IA, esses, por exemplo, chatbots generativos são totalmente com IA. Nós temos os chatbots híbridos, que são o quê? Eles têm algumas regras, mas ele também entende a pergunta em linguagem natural, que é um dos chatbots que eu vou mostrar aqui para vocês a construção. Então, você pergunta para ele em linguagem natural, ou seja, ele vai ter que identificar o que o usuário está perguntando, e buscar na sua base de conhecimento uma resposta cadastrada, tá? Então, ele tem algumas regras também. Por quê? Porque ele já tem aquela resposta cadastrada. Ele não vai gerar uma resposta nova, tá? Ele não é um chatbot generativo. São esses híbridos. E, assim, uma das qualidades, né? Esse trabalho ininterrupto, redução dos custos, ele faz uma análise de eficiência, tem como fazer isso no próprio sistema. Escalabilidade, né, que você pode trabalhar com ele aí em várias áreas do conhecimento e tudo mais, e acessibilidade também, porque ele vai tornar o conhecimento mais acessível, inclusive para pessoas com deficiência auditiva, com deficiência visual, né? E isso também é uma qualidade importante para os chatbots. Bom, aqui eu falei para vocês que eu ia apresentar para vocês como criar um chatbot híbrido em primeiro lugar. Então, essa plataforma aqui, do Rasa, tá? Ela é uma plataforma open source que você pode criar um chatbot a partir de um vocabulário controlado, por exemplo. Então, ele tem alguns arquivos internos principais,
que é o NLU, os stories, o domain, o roles e o config. No config.yml é que dá toda a configuração do seu chatbot, tá? Então, você vai ter todos esses arquivos aqui, que eu vou mostrar para vocês como eles estão organizados, vai ser treinados a partir dos seus dados, de acordo com essa configuração, e a partir disso você tem um modelo treinado. E quando a gente fala em chatbots, nós temos o que se chama intents e as entities. A intent, ela é responsável por aquilo que você quer saber. Por exemplo, vou comprar um pacote de viagem para a Bahia. Qual é a intent? Comprar. Geralmente a intent é designada por um verbo. E Bahia seria a entity, né? Que geralmente é um substantivo. Os sinônimos também são entities, tá, gente? Bom, então eu expliquei aqui de forma objetiva, uma explicação mais básica sobre isso, e agora aqui no Mãos na Massa eu vou dar continuidade dessa explicação. Bom, como foi criado esse chatbot a partir de um vocabulário controlado, tá? Ele foi criado, ele está no ar, eu vou mostrar para vocês depois lá no site e aqui com alguns prints de tela. Primeira coisa, ele tem que ter um corpus textual homogêneo para criar esse vocabulário controlado. Ele tem que se referir a uma área do conhecimento específica, tá? Ele tem que ser representativo dessa área. Ele tem que ser pertinente. Ele tem que ter um corpus textual importante para esse domínio, que as pessoas que trabalhem nessa área percebam realmente que aquele conteúdo textual é representativo daquele domínio. Então, como que foi feito isso? Foi coletado perguntas e respostas sobre o domínio de patentes de instituições federais e estaduais de ensino superior no Brasil, que estavam nas primeiras posições dos depositantes nacionais de patente de invenção de 2020 e que tinham fax. Quem não tinha fax estava nas primeiras posições, paciência, foi pulado para a próxima. Por que patente? Porque esse vocabulário controlado construído, que eu vou apresentar para vocês, é no domínio de patente, tá? Mas não só essas instituições que estavam aí nessa lista do INPI, que foi uma listagem do INPI, dos principais depositantes, foi coletado. Foi também coletado perguntas e respostas de IFES que não estavam nessa lista. Por quê? Porque também eu não quero saber só pergunta e resposta de quem está lá no primeiro da lista, quem já sabe mais de patente. Eu quero também dúvidas das pessoas que sabem pouco, ou que ainda estão iniciando, né? E também foi coletado dúvidas de perguntas e respostas do próprio NPI. Por quê? Para trazer uma padronização terminológica para esses dados, para essa pergunta e resposta. Então, quando você está coletando um corpus textual para criar esse vocabulário controlado, é importante você pensar nisso tudo que eu falei aqui com vocês. Ótimo. Então, qual foi o segundo passo? O segundo passo, é claro que vocês podem construir vocabulários controlados de outra forma, tá, gente? Eu estou apresentando aqui para vocês a forma que eu construí. Eu peguei esse corpus textual e fiz uma análise bibliométrica desse corpus textual. Como? Eu usei um software chamado Anticonc. Tá? O Rank Words também faz, e ele também ele é gratuito, vocês podem usar. Eu peguei esse corpus textual, fiz uma análise bibliométrica relativa à frequência de uso de palavras. Então, ele me deu a frequência de uso de palavras naquele corpus textual, ou seja, a quantidade de vezes que cada palavra naquele corpus textual estava representada. Ótimo. Aí, o que eu fiz? Peguei aquele resultado, né? Somei a quantidade de palavras que tinham a frequência 1 e apliquei essa fórmula aqui, que é o ponto de transição de Goffman. Tá? Ele me deu que o ponto de transição de Goffman era igual a 43. Opa, tá aqui, 43. Então, o que eu fiz? Eu usei o que a pesquisadora Powell, ela, nessa área da bibliometria, ela fala o quê? Que eu tenho que pegar a mesma quantidade de palavras acima e abaixo dessa palavra aqui, que deu a frequência, e aí eu vou verificar as palavras que estão nessa região de transição de Goffman, que seria o quê? Seriam as palavras mais representativas nesse conteúdo, mais semanticamente representativas. É claro que você tem que excluir disso as stop words. O que são stop words? São aquelas palavras que não têm significado semântico.
O que seria isso? Artigos, preposições, conjunções. Então, você exclui essas palavras e verifica o que você tem de restante. Ótimo. Verifiquei que eu tenho de restante, eu fiz uma verificação em contexto. Eu peguei aquele corpus textual, usei a mesma ferramenta e verifiquei aonde cada palavra estava. Mas essa seria a palavra que eu iria tratar e se tornar o meu descritor no vocabulário controlado? Talvez sim, talvez não. Qual seria a função disso? Eu verificar ali no contexto se essa palavra poderia ser um termo a ser tratado, verificar se ali perto daquela palavra eu poderia ter um conceito. Mas para isso vocês precisam o quê? Entender bem do domínio que vocês estão tratando, né? Como a Tayane falou, eu tenho mestrado em propriedade intelectual e inovação, o que me faz conhecedora de patente, né? Inclusive, eu falei sobre isso na minha dissertação relacionada à arquivologia. Então, você tem que conhecer esse conteúdo semântico desse domínio, senão você não vai perceber que aquela palavra está ali rodeada de um contexto que pode ser traduzido num termo, tá, gente? Então, o que eu fiz? Verifiquei isso que eu falei com vocês, pude escolher os termos, pude criar os termos, pude escolher as perguntas e as respostas melhores para essas notas de definição. As respostas que não estavam legal, eu procurei outra garantia literária melhor. Os sinônimos, os quadrissinônimos, os variantes, termos alternativos, a gente tem que entender uma coisa, que o chatbot ele é algo mais técnico, né? E o vocabulário controlado ele vai tentar trazer mais cientificidade para esse chatbot. Mas a gente tem que ter em mente que é um chatbot. Então, algumas definições vão estar excelentes, estilo Dauber, maravilhosas, com a função, com os atributos, com as propriedades, o que aquele termo representa, né? Tudo mais. Mas outras definições, a gente vai ter mais algumas propriedades e atributos, e não vai ficar aquela definição perfeita, porque nós estamos falando de um chatbot que tem que responder perguntas dos usuários, tá? Então, para construir um vocabulário controlado, como eu falei com vocês, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter diretrizes. Pelo menos, né? Se você não tiver uma política institucional, então você tem que criar pelo menos uma diretriz, que é algo mais básico, né? Então, você tem que definir como é que vai ser a entrada desse termo no vocabulário controlado. Ele vai ser singular, plural, maiúsculo, minúscula. Geralmente, a gente coloca o termo preferido em maiúsculo e os não preferidos em minúsculo. Os sinônimos, os quase sinônimos, vai ter, não vai ter? A entrada dos gêneros, das siglas. As siglas, geralmente, são os termos não preferidos, né? Os conceitos, o que eles vão tratar? Os conceitos vão ter que ter garantia literária, garantia do usuário, garantia institucional, certo? O seu vocabulário controlado vai poder ter qualificadores? Não vai poder? Nesse vocabulário controlado, teve vários qualificadores. Foi uma coisa que eu observei a ter que criar um vocabulário controlado para ser base de conhecimento de um chatbot. Faz parte, né? E esse vocabulário controlado que você vai construir, ele vai ter termo genérico específico? Ele vai ter sinonímia? Outras coisas que você tem que definir nessa sua diretriz de indexação, tá? Bom, aí você está ali já preparando o seu vocabulário controlado. Ao mesmo tempo, você está pensando no seu chatbot. Você tem que pensar, qual vai ser o estilo? Vai ser formal? Vai ser objetivo? Vai ser descontraído? Isso vai depender de quê? Do público, do seu público, né? O seu público tem que se identificar com aquele chatbot que você quer criar. Deixa eu só ver se está tudo bem aqui. Tá, desculpa. Então, o que é isso daqui? Isso daqui é uma planilha que foi feita, que ela vai ter o quê? Ela vai ter os dados tanto do vocabulário controlado quanto do chatbot. Essa planilha ela vai transformar em arquivos dentro daquela plataforma rasa. Então, eu tenho as perguntas, eu vou ter que fazer perguntas parecidas, perguntas similares. Por quê? Porque um chatbot precisa de dados. Ele precisa reconhecer, identificar
o que o usuário está querendo saber. Então, você tem o que é patente, mas uma pessoa pode perguntar, me explica o que é patente? Eu não sei bem o que é patente. Qual o conceito de patente, certo? É um tipo de pergunta parecida. E também perguntas com as sinonímios ou quase sinonímios. E o chatbot vai ter que reconhecer isso. Então, quando você trata de um chatbot híbrido, você tem que alimentar ele com esses dados, entendeu? Tem que alimentar ele com essas respostas, com as referências, tudo direitinho. Por quê? Porque você está montando ali um vocabulário controlado que foi base de conhecimento para um chatbot. Ele vai ter que ter as intents, as sinonímias. Bom, criei a planilha, os dados já estão todos esquematizados. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar esse vocabulário controlado em algum software, em alguma base de dados. Eu criei esse daqui no Tema 3, que é um software livre. E você pode baixar esse software, né? O IBIT tem um manual para isso, e você vai construir o seu vocabulário controlado nesse software. Esse que eu criei, ele está disponível no site meu, né? Na internet. E ele tem a nota de escopo. Por que eu coloquei nota de escopo no vocabulário controlado? Porque como eu estou falando de um chatbot, eu tenho que explicar para o usuário, olha, essas perguntas aqui que vão estar relacionadas a esse conceito. Porque ele pode não entender bem. Mas por que você escolheu esse conceito, não esse? Aí, bom, ele já vai entender. Então, até o próprio pesquisador, né, Barité, em 2014, o texto dele, ele fala sobre isso, que quando você quer especificar melhor sobre alguma definição de seu vocabulário controlado, vale a pena você colocar no escopo, né? A nota do catalogador, por quê? Para eu falar que ele está relacionado a essa intente no vocabulário controlado. Uma nota bibliográfica, enfim, a definição. E aqui os relacionamentos desse termo patente, que eu tenho TE, que é patente de invenção, que é um tipo de patente, e eu tenho também patente de modelo de utilidade, que é um outro tipo de invenção, com outro tipo de vigência, tá bom? Bom, já está criado o meu vocabulário controlado, já está tudo certinho no tema 3, meus arquivos já estão ali na planilha. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um ambiente do Rasa no PyCharm. O que é o PyCharm? O PyCharm é um software, tá? Onde você vai instalar esse Rasa. Antes você precisa ter instalado também o Python, mas isso não é difícil, não. Você vai lá, você coloca lá instalar Python no Google, rapidinho você vai conseguir instalar isso aí. PyCharm é a mesma coisa. Agora, para criar um ambiente no PyCharm, você tem que seguir essas diretrizes aqui. Pode ter outras formas. Eu segui essas diretrizes aqui. Por quê? Porque é nesse ambiente do PyCharm que vai rodar o Rasa, que vai rodar esse chatbot. Então, você vai seguir isso tudo que está aqui, depois você vai colocar ali na linha de comando pip install Rasa e, posteriormente, pip install o Rasinit, que ele vai criar esses arquivos .yml que eu mostrei lá na frente para vocês. Tá bom? Ele vai criar tipo uns arquivos default. Depois você vai tirar aqueles dados e alimentar com os dados do vocabulário controlado que foi criado. Fabiana, está escutando bem, né? Sim. Tá, obrigada. Sabe bem. Tá, obrigada. Então, o que acontece? Para ficar mais fácil essa padronização desses arquivos no Rasa, foi criado um programa que já faz essa padronização. Por quê? Porque quando eu tenho os arquivos no Rasa, se você errar o espaço da linha do hífen, já vai te trazer problema. E ele não vai rodar, ele não vai fazer o chatbot direito. Não vai conseguir. Então, foi criado um programa para fazer o quê? Para eu pegar aquela planilha com os dados que vocês viram aqui, ó, pelo browser. Você vai ali no diretório, aonde está aquela planilha, e carregar essas intents. Eu coloquei aqui carregar arquivo de intents, mas é carregar aqueles dados todos. Carregou, vocês vão visualizar os dados nesse site. Ótimo, está tudo certo, não tem pergunta repetida, porque não pode, tá? Senão ele não aceita. Perfeito. Aí eu vou carregar o quê? Eu vou voltar aqui na setinha e vou carregar o arquivo
nlu.yml. Browse, carregar, ótimo, carreguei, baixei ali no diretório, aonde está o meu projeto. Vou fazer a mesma coisa com todos os outros arquivos. Ótimo. Já está tudo perfeito, baixado, padronizado. Olha como é que eles ficam. Esse aqui são os arquivos do Rasa, já todos padronizados, do jeito que o Rasa solicita, tá, gente? Perfeito. Fiz ali os comandos necessários, né? O Rasa Train, Rasa Shell, para treinar esse modelo que eu quero no Rasa com os meus dados. Então, aqui vocês podem ver os arquivos aqui, YML aqui em cima. Esse aqui eu já estou no ambiente do PyCharm, tá? Com o Rasa funcionando, com o chatbot funcionando. Ele mostra as perguntas similares. A minha invenção vai estar protegida por quanto tempo? Aqui faltou o O, em quanto tempo? E mesmo assim ele entendeu a minha linguagem natural e identificou, pelo padrão da linguagem, o que eu estava querendo saber. Ele fez o processamento de linguagem natural, fez todas as análises ali que precisam ser feitas e me trouxe a resposta correta que eu estava querendo, tá? Aqui um outro exemplo. Me explica o que uma patente. Faltou o E, mas eu fiz de propósito, justamente para vocês verem, né? Que ele consegue entender. E trouxe também a resposta certa, tá? Então, esse chatbot, ele é objetivo, cordial, masculino, o nome dele é Patentear, que eu nomeei ele assim, e ele realmente atendeu as expectativas aqui no que foi esperado dele. Eu também fiz um deploy numa máquina virtual do Google Cloud, tá? Essa parte daqui do Google Cloud fica uma opção da instituição. Você pode rodar internamente numa rede, o Rasa, tá? Não vai ser pago, não vai ter que pagar absolutamente nada, a não ser que você queira, que tem uma opção do Rasa que também é pago. Eu usei a parte gratuita. E você pode fazer o deploy também numa máquina virtual do Google Cloud. Foi o que eu escolhi, o servidor que eu escolhi, só que ele é pago, tá? E ele é pago, assim, mensalmente, dependendo do número de interações, o valor aumenta. Por exemplo, eu pago geralmente por ele R$90, mas eu já vou excluir ele dessa máquina virtual. Inclusive, ele está com senha, né? Porque senão o valor vai aumentando, não tem como marcar com isso, né? Mas eu quis fazer essa análise, essa experiência, para ver como ele se comportaria também no servidor. Se ele ia entender. Eu até coloquei também nele essa intent fallback. O que é fallback? É quando uma pessoa pergunta alguma coisa e ele não tem resposta. Então, ele vai retornar para o usuário. Oi, aqui, ele perguntou. Oi, é claro que é um usuário fictício, né? Em que posso ajudar sobre o assunto de patente? Quero saber sobre o exame de patentes. Aí retornou, desculpe, não tenho essa resposta. Poderia reformular sua pergunta? Posso responder algumas perguntas sobre domínio de patentes. Ok. Ele perguntou novamente uma coisa com erros aqui de português, é claro que foi uma experiência, para ver se ele reconheceu. E, finalmente, ele perguntou sobre o sigilo da minha invenção. E ele trouxe aqui uma resposta válida para o usuário, tá, gente? Então, depois eu mostro para vocês aqui também, no final, esse site dele aqui funcionando. Bom, eu mostrei para vocês um chatbot híbrido, tá? Que tem vocabulário controlado, mas também respostas já padronizadas ali, certo? Agora eu vou trazer para vocês a criação de um chatbot generativo que usa uma plataforma gratuita. E dá para fazer, tá, gente? Como a Tayane falou, eu sou arquivista e bibliotecária, eu não tenho formação específica em computação, não tenho, tá? Eu consegui fazer isso com a minha formação mesmo em arquivologia e biblioteconomia. É claro que eu fiz bastante curso, eu li muito, né? Livros de IA também, dezenas de livros aí, para conseguir entender. Mas quem quiser entrar nesse meio, ou tem pesquisa ativa nesse meio, vale a pena você conseguir se aprofundar nesse campo. Desculpe aqui, o cachorro é lá de fora, tá? Não é aqui da minha casa não, mas desculpe aí qualquer coisa. Então, o vocabulário controlado generativo, ele vai usar
as LLM, né? Que elas vão ter um massivo conjunto de dados ali. Ou seja, elas precisam de um Big Data ali para conseguir identificar a linguagem humana. Esse chatbot também ele vai fazer uso do LangChain, que é um framework também Python. Aliás, a IA o que mais usa é Python, tá, gente? Por enquanto, depois pode ir para outra linguagem, mas agora é Python. Que consegue conectar várias LLMs por meio de uma única interface e integrar diferentes LLMs. Ou seja, se você pode criar um código para esse chatbot para ele reconhecer qualquer tipo de LLM. Ela pode ser da OpenAI, ela pode ser do DeepSeek, ela pode ser do Llama, que é gratuito, que, através do LangChain, vai fazer com que o Streamlit, por exemplo, que é uma plataforma gratuita para criar esse tipo de chatbot, consiga reconhecer. E esse chatbot também ele fez uso do RAG em chunks. O que é isso? Esse RAG ele vai pegar aquele seu corpus textual e ele vai separar aquilo em pedaços de texto. Por quê? Para que aquele chatbot consiga identificar semanticamente melhor o que aquele usuário estava querendo na sua pergunta, tá? Então, ele vai dividir aquele texto em partes menores e vai criar representações vetoriais no espaço vetorial daquele corpus textual que depois você sabe, vai fazer PLN, dividir em toques, né? Fazer lematização, aquilo tudo. Então, eles vão fazer a machine learning, aqui pensando no LLM, eles vão fazer uso das embeddings. O que são as embeddings? Elas são representações matemáticas que vão traduzir dados complexos em vetores de baixa dimensão. Então, nós temos as palavras, naqueles corpos textuais, elas vão ser identificadas com números dentro desse sistema de IA, e elas vão ser analisadas a partir da sua aproximação semântica e vão dar valores para isso. Por exemplo, a palavra rei e rainha são semanticamente próximos? São. Então, elas vão estar no espaço vetorial próximo. Olha, aqui fica mais fácil de entender. Aqui nós temos vários algoritmos de camadas, né, de Deep Learning, e nós podemos ver, por exemplo, Machine ou Learning, tá? Aqui conectado com o próprio Learning, Machine, Model, Reinforcement, que é aprendizado por reforço, supervisionado, né? Essas camadas do Deep Learning estão se conectando. E nós temos aqui esse espaço vetorial, onde palavras semanticamente próximas se tornam mais próximas também, nesse espaço vetorial, para que uma IA consiga identificar essa proximidade semântica, tá, gente? Então, para a criação desses bots, existem IAs pagas e gratuitas, tá? Nós temos plataformas gratuitas para criar esses bots, mas os modelos de linguagem que eles usam podem ser pagos ou gratuitos, tá? A que eu usei aqui foi de um modelo de linguagem pago, que foi a OpenAI, o modelo GPT-4 Mini, tá? Esse chatbot generativo. É um outro chatbot, não é o do Rasa, tá, gente? Bom, então como é que eu faço isso? Se vocês quiserem criar, sempre ter uma experiência, né? Eu vou ali na OpenAI, no site da OpenAI, para desenvolvedores. Não é aquele que você fica tirando dúvida com o ChatGPT. Esse daqui já é uma plataforma de desenvolvedor. Se você não tem um perfil, você cria, né? É fácil criar, vai te pedir um login aqui do e-mail e tudo mais. E no billing, você vai ter que inserir o seu cartão de crédito, mas você já diz o valor que você quer inserir. Então, por exemplo, sei lá, $10, aí não sei, acho que está na faixa de R$60, né? E isso fica já ali, você pode usar bastante essa LLM, porque os tokens não são muito caros, o 4 Mini, tá? E aqui, ó, aqui eu tinha colocado 10, já usei, né? Já baixou. E você pode também ter outras pessoas nesse projeto com você, aqui da OpenAI. Olha, foi o que eu falei, estou usando ChatGPT 4 Mini. Salvar, qual que eu quero. Aí você tem que criar uma API, né? O que vai ser a API? Ela vai conectar esse modelo da OpenAI
junto com o seu código computacional, que vai estar ali no GitHub, e junto também com o Streamlit, que é essa plataforma gratuita que eu posso criar chatbots generativos. Ótimo. Então, já tenho aqui a API, eu vou criar uma chave para essa API, que ela vai gerar um token. Esse token aqui, você vai ter que colocar tanto ali na plataforma do Streamlit, que eu já vou mostrar para vocês, quanto ali naquele código em Python, que vai ser o código do seu chatbot generativo. Bom, então, mãos na massa. Já expliquei ali para vocês algumas coisas. No final da palestra, vocês me perguntem, tá? As dúvidas. Bom, primeira coisa, eu já tinha aquele vocabulário controlado lá que vocês viram que foi criado, certo? Vocês vão ter que fazer uma adaptação para ele ser contexto desse chatbot generativo, tá? Nesse chatbot, o chunk, que é aquele pedaço de texto que eu expliquei para vocês, que vai procurar trazer melhor essa semântica para IA, ele vai ser analisado pelo Fast Vector Store, que é da Meta. E ele vai fazer essa verificação da pergunta do usuário junto com esse pedaço de texto. Então, ele vai identificar onde é que está essa resposta do usuário ali naquele contexto, que no caso vai ser esse vocabulário controlado, tá bom, gente? E no final, aonde é que eu vou usar essa LLM? Eu vou usar essa LLM na montagem da resposta final para o usuário. Por isso que eu preciso ter essa LLM. Mesmo ele indo no contexto, que é uma coisa que já está ali, que você criou de forma gratuita, só com a força do seu trabalho, para montar essa resposta final, ele vai precisar dessa LLM. Então, vamos adaptar o vocabulário controlado criado como contexto para esse chatbot generativo. É muito simples. Esse aqui é um arquivo .txt. Vocês podem seguir o que está aqui, exatamente o que está aqui, tá? É o termo, é a definição, a fonte, as perguntas similares e as sinonímias, tá bom, gente? Separado por tralha. Aí, o que eu faço? Bom, eu já tenho um código para esse chatbot que foi cedido por um programador. Então, eu coloco isso aonde? No GitHub. O que é o GitHub? É uma plataforma onde eu coloco ali a programação dos aplicativos que eu criei, por exemplo, tá? Ou dos programas que você criou. Você vai colocar os códigos ali no GitHub. Por exemplo, você pode usar uma outra plataforma, mas eu sei que o GitHub é uma das mais usadas. Então, fiz o login, criei um repositório, né? No caso desse repositório, ele chama-se Chatbot Patent Agent, né? Que o não generativo é o patentear somente. Esse é generativo, quis colocar patentear agent. Então, criei um repositório. Depois eu fiz aqui, adicionei os arquivos que eu precisava para esse repositório. São só esses aqui. É muito simples. Inclusive, o meu GitHub está aberto, se vocês quiserem dar uma olhada lá, verificar, estudar melhor, tá à vontade aí para todo mundo, tá? Aqui, olha, o que ele está fazendo aqui dentro do código, né? Em Python, do chatbot patentear agent. Ele está importando daquela ferramenta do LangChain modelos de IAs. Ele está fazendo uma busca, ele vai poder fazer uma busca inteligente com significado, vai fazer aquela questão das embeddings e os variáveis do ambiente com a chave da OpenAI, que é aquele token gerado que eu mostrei ali para vocês. Aqui, ó, dentro do código, eu estou mostrando para vocês, ó, tem as embeddings, o Vector Store que eu falei para vocês que está usando, o modelo usado, tá? A temperatura, o que é a temperatura de um chatbot generativo? E por que tem 0? A temperatura em 0 é para ele ser menos criativo, para ele não inventar, para ele não alucinar, que é um termo técnico em IA, né? Não trazer coisa que não existe, não trazer respostas erradas, principalmente, né? Mas no sentido de ser uma coisa que ele inventou. Então, a temperatura em 0 evita que isso aconteça, geralmente, porque ele vai ser menos criativo, tá? Aqui o OpenAI API, que vai ser a chave dele, de acesso a esse modelo. E nesse ponto aqui do programa é que eu vou trazer esse contexto. Aqui está o nome do meu arquivo, onde está esse vocabulário controlado para esse chatbot generativo. Então, quando eu fizer uma pergunta, esse vocabulário controlado, ele vai nesse arquivo procurar a resposta.
E como que eu sei que ele vai fazer isso? Porque eu estou dando um prompt para ele interno, eu estou dando um comando que ele tem que seguir. Você é um assistente virtual que busca responder perguntas dos usuários, responda as perguntas de acordo com as notas de definição, de acordo com os sinônimos, e ele é obrigado a seguir esse prompt. Então, ele tem que trazer essa resposta. Bom, já está tudo pronto, o vocabulário controlado, já está tudo certo ali no GitHub. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma conta nessa plataforma, Streamlit.io, ou eu vou acessar simplesmente, claro que se você já tiver essa conta, né? E ele é uma plataforma gratuita que você pode criar esses chatbots. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um deploy público nesse Streamlit. De onde? Do GitHub. Os meus dados já estão lá? Já. Tá tudo certo. Beleza. Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer esse deploy a partir do meu GitHub. Então, eu tenho que dar o repositório que estão os dados todos. Eu tenho que criar um caminho aonde está o código desse chatbot generativo. Olha, é esse aqui, chatbot.py, que é o final de Python, né? E eu quero uma URL, o que é URL? Eu quero um endereço na internet para esse chatbot gratuito? Claro que eu quero. Aí você coloca o endereço que você quer e faz o deploy. Depois ele vai pedir uma outra página aqui, ó, com seu token, tá? Que ele precisa acessar o OpenAI para construir aquela resposta final que eu falei. Então, tem que fornecer a eles. Aí, finalmente, aparece essa tela com os aplicativos que você tem construído. Beleza? E aqui, o chatbot funcionando. Fiz uma pergunta. O que ele fez? Ele foi ali no contexto. O que é a anuidade de pedido de patente? Ele foi ali no contexto, ele viu a definição, ele viu a fonte, ele trouxe a pontuação nesse espaço vetorial e trouxe a resposta montada a partir dessa LLM, mas que ela foi montada a partir daquele contexto do chatbot. Tá, gente? Então, é importante dizer o seguinte, aqui, nesse exemplo, ele trouxe a resposta certa. Mas pode acontecer dele falar, desculpe, não tem essa resposta, mesmo ele tendo. Então, se acontecer isso, você tem que ir lá na sua programação, ver se você pode melhorar o prompt, ver se você pode melhorar os seus dados ali dentro do vocabulário controlado, para que ele consiga sempre atender aquele usuário da melhor forma possível. Então, quais foram os pontos ensinados nessa palestra? Você aprendeu os conceitos principais para a criação de vocabulário controlado, softwares gratuitos para criar e disponibilizados na internet, uma página web, conceitos básicos principais da IA e dos chatbots, criar um chatbot no Rasa, tendo um vocabulário controlado com base de conhecimento, e criar um chatbot generativo a partir de um contexto, usando o RAG, aquela questão dos chunks, né? E podendo disponibilizá-lo gratuitamente na internet. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Esse é o meu e-mail de contato. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Fabiana?